Vamos lá com fé. Obrigado, viu, querido? Amém. E por que passos? Porque tem uma parte dentro do processo da cura, da libertação, que tem que ser nosso. Nós oramos, clamamos, Deus ouve a nossa oração. É tão bom saber que não fica uma oração nossa sem resposta. Nenhuma. Deus ouve o clamor, a súplica do nosso coração. Deus sonda os nossos pensamentos até antes de pensarmos e pedirmos, porque Deus é Deus. Mas há uma parte que nós é que temos que fazer. Uma parte que é nossa, dentro desse processo de cura e libertação, que muitos de nós estamos buscando para nós, para as nossas famílias, né? Não vai dar tempo hoje da gente falar um pouquinho sobre esse jugo hereditário, toda essa herança negativa que às vezes trazemos desde a 4ª geração passada, e que nós precisamos orar muito. Mas hoje, o que nos cabe refletir agora, segundo aquilo que Deus nos pede? Você tem aí com você a palavra de Deus? Pegue o livro do Eclesiástico, no capítulo 50. Nós somos convidados a orar. A Sagrada Escritura exorta, no versículo 24, Eclesiástico, capítulo 50, versículo 24. Orai ao Deus de todas as coisas, que fez grandes coisas pela terra toda, que multiplicou nossos dias desde o seio materno e usou de misericórdia para conosco. Orando, Ele nos conceda a alegria do coração e a paz esteja em nós. Mais importante, às vezes, do que sair de uma situação difícil, sair de uma enfermidade, é a alegria no coração, a paz interior. E diz assim, que Israel creia que a misericórdia de Deus está conosco. Que Ele nos liberte quando chegar o dia. O nosso Papa Francisco, todo esse ano nos exortando para a experiência dessa misericórdia, que é este amor cheio de bondade que faz por nós aquilo que nós precisamos. Nós temos que ter essa certeza. Ele nos ama em plenitude, nos liberta e nos cura. Para quê? Para a vivência do amor. E essa vivência do amor que põe no nosso coração essa alegria que fala Eclesiástico. Essa vivência do amor que traz paz. Certeza de que eu estou na direção certa. Porque a meta final é o céu. Então é muito sério. Ele diz assim, multiplicou os seus dias desde o ventre da sua mãe. Não sei quantos para você, mas os meus foram muitos. Acho que já nem sei contar. Nos meus mais de 64 anos, quantos dias Deus já multiplicou para a minha vida? Quantos? Se fizer as contas, são muitos dias que já vivemos. E o que Deus nos pôs nesse mundo? Para vivermos na escola do amor. Se você não quer se deixar amar por Deus, se você não quer se sentir amado, se você não quer aprender a amar, esquece o céu. Esquece o céu. Porque o céu é a vivência plena do amor. E a escola começa aqui. Cada dia concedido por Deus desde a nossa concepção. E o primeiro passo que nós precisamos dar, que é aquilo que nos compete, é reconhecer quantos dias, quantas vezes nós, diante da nossa liberdade de escolha, quando Deus colocou diante de nós o bem e o mal,
nós escolhemos o mal. E tivemos dificuldade até de reconhecer esse mal. Não, eu não precisava ter falado desse jeito. Eu não precisava ter feito isso. Eu não precisava ter ido tão longe. Me afastado tanto do meu Deus. Porque Deus perdoa todo e qualquer pecado. Gente, todo e qualquer pecado. O Senhor disse até que o céu se alegra muito mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Deus perdoa, sim, mas a Igreja Mãe nos ensina, desde que haja arrependimento. Porque se não há arrependimento, não há conversão. E não havendo conversão, não há salvação. Não havendo salvação, não há amor. E não havendo amor, não há céu. Parece até um raciocínio lógico, não é verdade? Vamos enxergar isso nessa tarde. É um processo contínuo. Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe quem verdadeiramente crê nele, que invoca o seu nome, que sempre perdoa. Então nós precisamos atacar de frente os males que nos atingem. Eu não tenho que ser, como diz o hino nacional brasileiro, ficar sentado eternamente em berço esplêndido, esperando que Deus faça por mim aquilo que eu primeiro preciso fazer. Deus age num coração contrito, arrependido e humilhado, nos ensinou o rei Davi. O grande rei Davi. Que amou extremamente a Deus e também pecou pesado, mas se arrependeu. Como Pedro, que negou Jesus e chorou lágrimas amargas por ter negado o divino mestre, o Salvador. Quantas vezes nós somos longe no pecado? Quantas vezes nós negamos Deus nas nossas atitudes do nosso dia a dia? E como é difícil falar sobre isso, eu entendo vocês. É mais difícil ainda escutar sobre isso. Quando nós somos chamados pelo Espírito Santo a reconhecer. Eu tenho dado passo de arrependimento. Porque como é que eu digo que eu amo a Deus se diariamente eu não faço um bom exame de consciência? Fico indiferente diante do meu próprio pecado. É uma realidade, gente. Nós vivemos hoje, até os psicólogos, os psiquiatras estão falando um estado de embotamento psíquico. Eu costumo brincar, mas é verdade. Às vezes a gente fala com as pessoas, né? Deus tem nos confiado um retiro por cura interior todo mês, um retiro de 1 semana. Chama-se Ágape Terapia. A cura através do amor de Deus. E é um retiro que Deus tem agido com muito amor e curado profundamente. Mas o que, às vezes, até em tom de brincadeira eu falo, muitas pessoas chegam lá num tal estado de embotamento psíquico, afetivo, chegando a dizer assim, olha, eu deixo a vida me levar. Estou indo para um retiro de 1 semana, mas eu reconheço que eu estou deixando a vida me levar. O mundo me arrastar. Uma vez escutei uma profecia que Deus dava através de Monsenhor Jonas num congresso nacional da renovação, no começo da renovação carismática, em que Padre Jonas via o diabo, um grande lamaçal, e o diabo puxando de rodo naquele lamaçal centenas e centenas de jovens. Esses anos se passaram desde essa profecia, e o que nós estamos vendo? O que nós vemos da juventude, dos adolescentes, estão querendo destruir as nossas crianças já, levando de rodo
para uma vida de pecado, de afastamento de Deus, de incredulidade. É esse estado de embotamento de que não consegue cair em si, como aquele filho pródigo que lá, no meio do chiqueiro dos porcos, passando fome, teve a graça de cair em si e tomar atitude. Ele decidiu. Foi difícil, mas ele saiu daquela condição e falou: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Fiz todas essas burradas, eu cometi todos esses erros, mas eu vi que eu errei e eu me arrependo. Agora sim, eu posso voltar para a casa do meu pai, com um coração verdadeiramente contrito. Nunca mais ficarmos indiferentes, nem sermos coniventes com o pecado. Outro dia, um amigo, juiz aposentado, a filha já tem um neto já na adolescência, disse: pai, é juiz, né, pessoa que está na justiça, disse: pai, você está atrasado, o mundo mudou muito. Falando sobre o neto, justificando do filho, né, para o avô. O mundo mudou. Esse amigo disse: olha, minha filha, eu vou te dizer uma coisa. O mundo pode mudar quanto mudar. O que é certo, o que é errado, é errado. O caminho do bem, o caminho do mal. O que você escolher, Deus vai te dar. É livro do Eclesiástico, capítulo 21. E quantas vezes nós já escolhemos o caminho do mal, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da conivência com o mundo? De tudo isso nós temos que nos arrepender. Porque senão não vai adiantar nada as curas que nós achamos que precisamos ou que pedimos, ou até aquela que supostamente achamos que ganhamos. Não adianta nada entrar saradinho no inferno, curadinho, não tem mais dor nenhuma, doença nenhuma, mas vai viver eternamente afastado de Deus, porque não aproveitou esse tempo, essa escola do amor, da vivência do amor. E como que eu levo uma vida de arrependimento diário? Você pode me perguntar. Todos os dias. Eu me lembro que jovenzinha, né? Conheci bem jovem até Padre Eduardo. Às vezes eu brinco com ele, Padre Eduardo, eu conheci o senhor antes de conhecer meu marido. Já com o Padre Haroldo Ram, quando ele estava fazendo filosofia, estudando ainda aqui em Campinas. Eu era também, na adolescente, estudava, conhecia muitos jesuítas, né? Então, Santo Inácio ensinando todo dia, exame de consciência diário. Até eles nos entregavam um roteirozinho de como fazer o exame de consciência diário. Onde eu errei hoje? Nunca vá se deitar sem fazer um bom exame de consciência. E minha mãe até dizia: porque você não sabe se vai acordar amanhã. Não é? E como eu vou me encontrar diante de Deus? Mas não é por medo, é por amor. Ele me ama, Ele me salvou. Ele já tem um lugar no céu para mim. Como é que eu posso perder a festa? Então, para eu não perder a festa no céu, eu tenho que aprender a amar. E se é o meu pecado que está me impedindo de amar, Senhor, eu me arrependo hoje. O amor que eu poderia ter dado, o reconhecimento das omissões, o bem que eu poderia ter feito. Eu não fiz mal nenhum, mas também não fez o bem. É um pecado grave, é uma omissão. Que bem que eu poderia ter feito nesse dia e eu não fiz. Que sorriso eu poderia ter dado, um sorriso. Ajuda a pessoa a ter um dia melhor. Que acolhimento, que ajuda na necessidade material. Hoje nós temos que fazer isso com esses milhões de desempregados do nosso Brasil. Nós temos que pedir a Deus o dom da partilha. Senão o que vai ser de nós? Se nós só pensamos em nós mesmos. Cada dia nos examinarmos quanto eu amei no dia de hoje. Se eu não consigo enxergar o pecado, há uma coisa também muito interessante quando nós vamos fazer o exame de consciência. Eu não matei, não roubei, não estuprei ninguém. Bom, eu sempre penso, a gente fica pensando e se comparando aos piores bandidos, os maiores assassinos. Que alguns já dominados pelo mal e outros estão lá também por consequências da sua história e dos seus sofrimentos, que acabam cometendo crimes.
são irmãos nossos, também receberam o sangue de Jesus. Mas a gente se compara com os piores. Oh, meu Deus do céu, tanta gente bonita aqui, nos assistindo, tanta gente bonita aqui, orando conosco nesse dia. Como assim? Nós temos que nos comparar com uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que amou tanto Jesus. Nós temos que nos comparar com um São Padre Pio, com um São Maximiliano Kolbe. É com esses santos que nós temos que nos comparar. E ver se nós temos ou não pecado, se nós precisamos ou não nos arrepender. E todo dia dizer, puxa, o que eu poderia ter feito diferente? Aí a cura começa a acontecer. Deus pode agir em nós, porque vê em nós um coração contrito, decidido a amar. Porque tudo vem a nós pelo amor. Se eu estou fechado ao amor, a Deus, não me arrependendo do que fiz, fechado ao amor do meu irmão, não me arrependendo do que eu fiz para ele, como Deus pode me dar o seu amor e me curar? Aí eu vou culpar que é Deus que não tem poder para me curar? A graça de Deus supõe a minha natureza, e eu tenho que preparar a minha natureza, esse coração de pedra, e transformá-lo num coração arrependido, com confissões frequentes. Eu percebo o pecado, vou até o sacerdote, porque ali eu me reconcilio com Deus, me reconcilio comigo mesmo, me reconcilio com a igreja, me reconcilio com os meus irmãos. E meus pecados são apagados. A Escritura diz, joga no fundo do oceano, desaparece, gente. Deus não fica contando, essa é a 109ª vez que você cometeu esse pecado. Deus não é assim, Deus é amor. Mas se você vai de coração, se eu vou de coração arrependido, é para Ele como se eu tivesse feito a primeira vez, e Ele dá força em cada confissão para a gente não voltar ao mesmo pecado. Às vezes temos recaídas, mas escuta, Jesus caiu 3 vezes só. Nos ensina a via sacra, indo para o Calvário. E foi para pagar ali o nosso sofrimento e nos ensinar tantas coisas. O que é isso de cair uma vez, 5, 10, 20, não sai do pecado? Não. A primeira cura que o Senhor quer nos dar é a libertação da raiz dos nossos pecados. Da nossa prisão nos pecados que nos escravizam. Daquilo que nós fazemos e sabemos, a nossa consciência nos acusa. Então, com a graça de Deus, atos de reparação. Como é importante isso. Eu, ainda bem recém-casada, um dia aprendi uma coisa, né? Não é todo dia que a gente acorda bem, né? Aquele dia tá. E acordamos e eu acabei, por uma bobagem, uma palavra dita de jeito torto, magoei o marido, e aí sabe como é que é homem, né? Aí ele respondeu mais duro e mais grosso. E aí ficou aquilo o dia inteiro, aquele clima, né? Não se falou mais. Também naquele tempo não tinha celular, mas por telefone não ligou, não perguntou nada, estava chateado. E agora eu feri o coração dele. Ah, mas ele também feriu o meu. Né? Toda ação gera uma reação. Se ele tivesse começado e eu ficasse quieta, calada, engolido, não dava confusão. Já ia resolver. Mas além de eu provocar, eu ainda estimulei. E aí a coisa ficou chata, ficou feia. O que eu faço para reparar? Porque é duro, né? Ainda mais quando a gente era mais jovem. Hoje está mais fácil, né? Dizer, me perdoa. Pisei na bola mal uma vez, estou me esforçando. Mas quando a gente está mais nova, fica difícil, né? Porque ele está xingando no orgulho, né? Não, ele que errou. Falei, não, eu errei. Aí que eu fiz? Bom, eu vou fazer a jantinha que ele gosta, uma comidinha que ele gosta. E aquela sobremesa que ele gosta, e vou deixar preparadinho. Eu fui entender que isso é um ato de reparação. É um ato de reparação. O que eu vou oferecer para Deus? Para o meu irmão? Naquele dia, naquela hora, o que mais eu poderia fazer para o meu esposo? Se não ele chegar e eu agradar e dizer, me perdoa, eu amo você, eu reparei, estou fazendo essa comidinha só para você, para te agradar, para você ver que eu errei, mas que eu te amo, que eu cuido de você. Deus espera de nós essa atitude. Senhor, eu errei, mas o Senhor sabe que eu te amo. Eu quero fazer alguma coisinha para te agradar, Senhor. Isso é ato de reparação. Acha que o marido não ficou contentinho com a comidinha gostosa, com o carinho, com a sobremesazinha?
Deus se alegra quando a gente, com carinho, oferece atos de reparação, nesse sentido de compensar, de alguma forma, o próprio Deus e o nosso irmão das consequências dos nossos erros cometidos. E é também uma forma de mostrar a eles que nós reconhecemos as nossas faltas e as nossas fraquezas. Para mim, para você que está aqui comigo hoje refletindo, é uma luta diária, até o último dia. Não vamos ser ingênuos, não vamos baixar a guarda. O que Jesus mais pediu: vigiai, vigiai, vigiai. Toma cuidado, porque se a gente evita o pecado, fica mais fácil. Não tem tanto do que se arrepender. E olha, olhando para vocês, um povo de fé, e acredito que também aqueles que nesse domingo à tarde estão nos assistindo, pessoas de fé, tem certas coisas, certos pecados, né, meus irmãos, que a gente não pode mais estar cometendo. Está ficando feio, fala a verdade. Nós temos que fazer a diferença no mundo. Nós temos que fazer. Nós temos Jesus, nós cremos nele e nós sofremos por ele. É preciso diariamente nós voltarmos aos braços do Pai misericordioso que nos acolhe. E então experimentarmos a cura das consequências dos nossos pecados. E um grande pecado contra o amor, nós sabemos que é a falta de perdão. No amor está implícito o perdão. Quem ama, perdoa. Tão bonito o dia que Pedro chega para Jesus e fala, ele estava falando sobre a necessidade de amar, perdoando, e Pedro pergunta: mas Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar? O que Jesus respondeu? Vocês sabem. 70? E o número 7 é infinito. 70 vezes 7. Infinitas vezes. Dizer: eu perdoo. Não podemos ficar guardando mágoas. A pessoa fez aquilo, doeu, machucou, deixou consequências. Em tudo dai graças. Glória a Deus. Deus vai tirar um bem maior. Aleluia. Não deixe entrar no coração a mágoa. Para de ficar sentindo de novo aquilo que aquela pessoa fez. Tem gente que guarda a mágoa no freezer. Fala a verdade. Sabe quando você compra aqueles frango inteiro? Sabe? E põe no freezer. Deixa um mês lá. Um dia, num descuido, você abre a porta do freezer e o frango congelado cai no seu pé. O que você acha? Uma coisa a gente vai aprender: não vou mais colocar frango desse jeito, sem cuidado, no freezer, porque pode até quebrar o dedo do pé. Tem gente que guarda a mágoa no freezer e fica lá. E vai ficando dura, e vai ficando dura, até o dia que abre alguém ou você mesmo abre o freezer. E muitas vezes cai no teu próprio pé. Quando não no do outro, e fere. E às vezes fere feridas profundas. Ressentimento é isso, ficar sentindo de novo toda vez e guardando aquilo no coração. Fala para você mesmo hoje, chega. Lembra de alguma coisa ruim que te fizeram, que você está sentindo de novo, e aquela sogra, né? Sogra está sempre no pedaço. Aquela nora também está sempre no pedaço. Ou quem é que é? Aquele marido, aquele filho, ou aquela vizinha, aquele amigo do trabalho, aquele chefe implicante. Pensa nele agora. Agora você fala o seu nome. Como que você chama? Como que você chama? Hã? Como é que você chama? Agora fala. Como eu vou dizer, ó, Reinalda, chega. Diga para você mesmo. Fala seu nome. Chega. Para. Fala para você mesmo de novo. Escuta aqui. Fala com você. Eu falo, escuta aqui, Reinalda. Para de ficar sentindo de novo essas coisas negativas com relação a essa pessoa. Compreende? Aceita. Perdoa. Ah, mas está difícil. Em nome de Jesus, por favor. Isso é uma ordem, não tem escolha. Perdoar é uma ordem. Perdoai e sereis perdoados. Não tem saída, meu irmão, minha irmã.
E hoje tome a decisão de perdoar a pessoa que mais te prejudicou. Esse é um caminho, é um passo que tem que ser dado. Mas tem mais um ainda que eu vou pegar no pé de vocês hoje. Perdoou? Agora, faz parte desse passo fazer as pazes. Ir ao encontro. Bom, se já morreu, você faz uma oração e pede pelos méritos de Jesus. Jesus leve essa pessoa que já morreu, onde ela estiver, o teu abraço, o teu pedido de perdão e o teu perdão. Mas se ela está viva, não sei onde está, reza. Se um dia ela aparecer, você vai estar pronto para abraçar e dizer, está perdoado. Mas se ela está pertinho, está lá em casa, agora quando você voltar, ou está aí com você no sofá do seu lado. Muita gente em casa, às vezes tem pessoa do lado que está com mágoa. E que vira a cara, não cumprimenta. Fazer as pazes se chama reconciliação. Atos concretos. Aí para a sogra, como é que eu vou? Começa mandando um bolinho para ela, um presentinho, alguma coisa que agrade. Agora está chegando as festas do final do ano, quando chegar, convida para vir almoçar no Natal. Que coisa maravilhosa. Ame, reconciliando. Gente, não é aquele negócio assim, vazio de sentido, é real. Mas com essa pessoa, aquela amizade que eu tinha não vai dar para ser a mesma. Realmente, às vezes, não dá. Não dá. Às vezes, quando o vidro quebrou, precisa trocar o vidro. Mas não pode ficar sem vidro. O relacionamento pode passar a ser um relacionamento um pouco diferente. Mas sem mágoa, sem desamor, orando pela pessoa. Quando se encontra com ela, coração em paz. Não contei para vocês, tenho 2 minutos para dizer. Sabe, alguns até já sabem. Esse nosso menino de 2 anos e 8 meses, ele morreu assassinado. Ele foi assassinado pela nossa empregada. Tinha uma psicopatia, ela tentou 6 vezes matar a nossa menina de 1 ano. E nós não percebemos. Na verdade, ela tentou 5, matou o menino afogado na piscina e depois tentou pela última vez matar a menina novamente, quando ela foi descoberta. E a polícia, toda uma longa história, em que o demônio fez de tudo para nos destruir. Mas Deus, no seu amor, nos conduziu. E eu posso dizer para vocês, no momento em que descobrimos que era a Marina, eu estava em casa com a menina, meu esposo estava em casa, e eu estava no pronto-socorro com a menina. E Deus nos deu uma graça. Porque perdoar é uma graça. E eu pude, em nome de Jesus, perdoar a Marina. E na mesma hora, meu esposo em casa perdoou a Marina. E entrou aquela paz maravilhosa no nosso coração. De perdoar aquele que, nosso pior inimigo. A pessoa que pode nos causar o maior mal na nossa vida. Perdoar em nome de Jesus e depois renovando esse perdão. Até que chegou a quaresma, o tempo de conversão, o tempo de reconciliação. E eu me decidi ir ao presídio. Fui com um sacerdote amigo. E quantas vezes Deus tem me permitido testemunhar isso? Porque é graça de Deus e é decisão nossa. Eu queria me certificar do perdão dado à Marina. E Deus me deu a graça de poder ir até o presídio. Ela até tinha me mandado umas cartinhas pedindo algumas coisas, porque ela queria fazer tricô, crochê para ganhar um dinheirinho no presídio, e precisava de travesseiro, cobertor, e eu juntei tudo num pacote junto com ovo de Páscoa. E cheguei lá, o delegado nem queria que eu entrasse. Mas depois de toda a história, chegou aquele momento em que eu pude estar com a Marina no presídio e dar o abraço, acho que mais gostoso da minha vida. Abraçá-la e dizer, nós te perdoamos em nome de Jesus. Talvez você não tenha consciência do mal que você fez, nunca mais faça isso para ninguém. Mas nós perdoamos você. E eu estou aqui para você ter essa certeza, né? De reconciliação, de abraço.
pensa a pessoa que você está precisando abraçar? Levanta, abraça quem está do teu lado. Imagina essa pessoa e abrace quem está do lado. Talvez a do lado está mais fácil. Aquela que você leva como propósito de abraçar lá. Abraça essa pessoa e diz: eu quero perdoar. Eu quero pedir perdão. Eu quero toda a cura que o Senhor tem para mim. Amém. 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 Reinaldo, obrigado, viu? Você volta daqui a pouquinho, continuando. Teremos vida de louvor, vida de oração profunda, né?